Chamar o pastor Marcelo, uma salva de palmas para Jesus pela vida desse amado. Para quem não conhece, acha assim até, né, meio brincalhão, mas ele é o nosso pastor, né, está com a gente no ministério. Eu brinco muito com ele, né? Então, também o único, né? Então a gente tem que ter essa harmonia, como diz assim, essa intimidade de brincar com os irmãos. Eu brinco muito com ele, né? Amém? Vamos estender a mão aqui para orar para o pastor. Senhor, meu Deus, meu Pai, no nome de Jesus, louvado e engrandecido seja o teu nome essa noite, Pai. Desde já, Senhor, que tu venha falar, Pai, aos nossos corações aquilo que o teu servo buscou, Pai, e tu geraste no coração dele para falar nessa noite, Pai. Também lhe peço, Senhor, cobre ele, cobre a pastora e o Marcos, Senhor. Repreenda todo o mal, Pai, e toda seta que possa querer vir sobre eles, Pai. Desde já, Senhor, eu lhe entrego ele nessa noite, e que ele seja boca sua aqui nesse ambiente, Pai, e que nossos corações estejam abertos, nossas mentes abertas para a tua palavra, em nome de Jesus, amém. Amém, bichão. Paz, igreja. Essa fraqueza que vocês estão, eu vou embora, tchau pra vocês. Não comeu feijão hoje, não? Graça e paz, igreja. Todos estão felizes? Sejam bem-vindos, vocês que nos visitam. Glória a Deus. Dá uma olhada para a pessoa que está do seu lado esquerdo, do seu lado direito, como eu sempre peço. Dá um sorriso bem bonito para ela. Mostra seus dentes, fala assim, que bom que você está aqui hoje. Essa galera do fundão aí não quer chegar mais para frente, não. Eu não me importo assim, ficar esparramado, não. Mas... hoje vou assistir aquele filme lá, Deus Não Está Morto. Quem já assistiu esse filme aí? Show, né? Vou contar o final para quem não assistiu, pode? Cara, muito bom, muito bom, muito bom, muito bom. Recomendo, viu? Tira um tempinho aí, acho que está no cinema, não está esse negócio aí? Tá no cinema, quem tem net virtual, a net TV a cabo está no Now lá, você paga R$ 9,90. Vocês estão assistindo no YouTube? Isso aí é pirataria, meu. Isso aí... Não é não? Não é não? Com base em que você diz que é não? Ó, um dia eu vou pregar sobre isso para vocês, tá? Essa questão aí da pirataria. Porque tem muita coisa que a gente acha que não é, que no fundo é. Mas não que assim, enquanto você não conhece, enquanto você não tem conhecimento acerca das coisas, acho que Deus releva. Mas a partir do momento que você passa a entender aqueles vídeos que estão lá no YouTube, enfim, Netflix não, quem tem Netflix aí? Netflix, aquilo lá você paga por mês, não tem problema. Mas aqueles vídeos que estão no YouTube lá, alguém colocou lá, e esse alguém que colocou lá não tem autorização para colocar, porque quando você assiste um filme, a primeira coisa que aparece na tua tela assim, é proibida a reprodução total ou parcial desse material, blá blá blá, em local público, não sei o que, não sei o que, não sei o que, sem a autorização do dono daquela obra. Então a maioria dos vídeos que estão no YouTube, 99% dos vídeos que estão lá, são vídeos piratas. Mas enfim, depois uma outra hora a gente conversa sobre isso. Mas vale, tá? É muito bom esse filme, Deus Não Está Morto. É um filme secular, ele não é um filme religioso, mas é um filme que ele foi feito por causa das universidades americanas, onde os professores exigiam ou até obrigavam que os seus alunos assumissem uma posição do professor, e na maioria das vezes o professor era ateu. Então foram muitas ações que entraram com muitas ações na justiça nos Estados Unidos para que as universidades americanas elas reconhecessem o credo religioso de cada um e respeitassem o credo religioso de cada pessoa. Então é um filme muito legal, recomendo vocês assistirem, tá? Mas algo que eu gosto muito de falar, antes, cara, vocês não sabem como é bom pregar. Quantos aqui querem ser pregador da palavra? Que levanta a mão. 1, 2, 3, 4. Todos vocês, é muito bom. Só que eu prego, já fazem um par de anos aí, né?
desde 2001 praticamente. O que foi, Ariana? Você está atrapalhando o sermão aqui, Ariana. Vou chamar você para um gabinete depois do culto. E até hoje, meus amados, é aquele frio na barriga para pregar que não é fácil. Não é fácil, não. Mas um negócio que eu gosto muito de falar é sobre fé. Quantos aqui tem fé? Levanta a mão aí. Duvido. Levantar a mão é fácil, meu. Ó. Estou aqui cheião de fé. Tem uma história que eu costumo contar. Quem já viu aqueles caras que anda, como é que chama aqueles caras que andam em cima de um fio assim, num cabo de aço? Equilibrista, né? Equilibrista, o cara vai equilibrando lá assim, passando de um lado para o outro. O cara lá, melhor equilibrista do mundo, foi passar um desfiladeiro assim de um lado para o outro. E aí todo mundo gritando assim, esse cara é bom, esse cara é muito bom, esse cara é bom demais. Parece que a pastora Ailton está falando, né? Aí ele resolve então fazer um negócio mais arriscado. Ele pegou um carrinho de mão desse de pedreiro, colocou a rodinha no fio lá e saiu caminhando no fio, empurrando aquele carrinho. E todo mundo, gritando que o cara é muito bom. Ele voltou e chegou assim, desafiou a plateia, falou, vem cá, você falou para mim que eu sou muito bom, não falou? Aí a pessoa assim falou, eu falei, você me acha muito bom mesmo? Acho muito bom. Você assim acha que eu sou muito bom equilibrista aqui? Ele falou assim, eu acho. Ele falou, então faz o seguinte, senta aqui nessa minha carriola aqui que eu vou atravessar você para o outro lado. Claro que ele não quis ir. A maioria das vezes nós somos como esse cara que não quis sentar nessa carriola do equilibrista. Nós dizemos assim, Deus é bom, Deus é muito bom, Deus é bom demais, todas as horas. Mas no momento que a nossa fé ela é desafiada, quando a nossa fé ela é colocada em ação, nós não sentamos na carriola. Nós não temos coragem de sentar na carriola. Quando Deus fala para você fechar o olho e você atravessar um determinado lugar, você tem medo. Aquela história do alpinista que caiu, que vinha caindo, escureceu, e aí de repente ele parou num lugar assim, pendurado em alguma coisa, aí ele gritou assim, falou, Deus me ajude! Aí uma voz falou para ele assim, solte a corda. E ele não soltou. E no dia seguinte ele amanhece morto e congelado a 1 metro do chão. Quando a nossa fé ela é colocada em ação, nós criamos dentro de nós um sentimento de autoproteção, um sentimento de medo que é natural em cada um de nós. Mas esse negócio de fé é uma coisa muito doida, porque só quem viveu uma situação dessa sabe o que é andar pela fé. 1 Coríntios 1:27 diz, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para confundir os sábios, e escolheu as coisas fracas do mundo para confundir as coisas fortes. Como pode a medicina, não precisa abrir não é o texto ainda, nós vamos chegar lá, eu vou assim, fazer um carinho de vocês, porque na hora que a gente entrar no texto, hoje eu vou bater doído, tá? Passa a mão assim, no ombro da pessoa que está do lado, assim, fala assim, não se preocupe, vai doer, mas passa. Mas como pode a medicina desenganar uma pessoa, dizer assim, não tem mais jeito, não há mais cura, não tem como ser tratado, como ser sarado? Freud não explica. E de repente, essa pessoa que estava desenganada, ela amanhece bem, fortalecida, restaurada, curada, sem nenhum resquício de doença. Quantos já viram um testemunho desse? Eu já vi trocentos. Das pessoas que tinham doenças e que instantaneamente ou milagrosamente foram curadas. Outros passaram por processo de tratamento, passaram por processo de cura. Mas essas são as coisas loucas de Deus. E se você buscar explicação para os milagres de Deus, para a fé que você desenvolve dentro de você, você não vai conseguir encontrar uma explicação razoável do porquê dessas coisas. Por que de repente alguém está morrendo e no dia seguinte essa pessoa está sã? Como pode um cego enxergar? Tem a música que canta.
Como pode um paralítico andar, um surdo ouvir? Como pode um morto ressuscitar? Eu gosto muito, quem conhece o pastor Hernani Santos? Ele esteve aqui na nossa igreja. Opera curas e milagres, um homem tremendo. E ele costuma dizer o seguinte, que a nossa obrigação é orar. Porque quantas vezes você já foi num velório e você ficou tentado a orar pelo morto ressuscitar? Algum de vocês já sentiu assim, essa vontade? Levanta a mão aí, não fica rindo não, pastora. Cara, eu já senti vontade louca assim de chegar e colocar a mão em cima do morto e falar, em nome de Jesus, levanta e anda. Só que 100% dos casos que não fazem isso, não faz por receio. Talvez pela falta de fé, ou talvez até tenha fé, mas fica constrangido de passar uma baita vergonha ali, orar no meio do povo lá, para o morto levantar. E na maioria das vezes, muita gente que está num velório, nem crente não é. Você só reconhece crente assim, quando não é crente pelo choro, porque quem não é crente grita que é uma coisa desesperada. E o pastor Hernani Santos, ele costuma dizer o seguinte, não é obrigação sua fazer o morto ressuscitar. A obrigação sua é orar. Se ele vai ressuscitar ou não, é Deus quem vai operar. E na maioria das vezes nós não fazemos isso, porque a nossa fé, ela é colocada em ação. A nossa fé, ela é colocada em dúvida. Então, são essas coisas loucas do mundo que envergonham os sábios. São essas coisas da medicina maluca que envergonham os cientistas, os médicos que estudaram anos e anos, que não sabem explicar o porquê que os milagres acontecem. Eu sei explicar por que o milagre acontece. Porque eu tenho um Deus que é poderoso para fazer infinitamente mais do que aquilo que eu estou precisando, que você está precisando, que nós estamos precisando. Simples assim. Quantos loucos por Jesus nós temos aqui hoje? Então faz cara de louco aí, meu irmão, que vocês estão com a cara feia que dói, viu? Tudo na nossa vida, meus queridos, tudo. A partir do momento que você conhece Jesus, a partir do momento que você é batizado nas águas, tudo na nossa vida ela é movida por fé. Se você parar para pensar, eu acredito que você nunca parou para pensar nisso. Mas se você parar para pensar, tudo na sua vida ela é movida por fé. Desde o momento que você acorda. Que se você não tiver fé que você vai levantar, você não levanta. Se você não tiver fé que você vai sair, você não vai. E assim você vai passando o seu dia. A Bíblia, ela fala que o justo vive pela fé. Quantos justos nós temos aqui nessa noite? O justo vive pela fé. E esse viver pela fé, talvez você não entenda o que é isso, é viver acreditando nas promessas de Deus para a sua vida. Quantas promessas nós temos para a nossa vida, que ainda não foram realizadas e que talvez nem serão. Porque aquelas promessas que não são realizadas na nossa vida, é porque não servia para nós. Pode servir para a pessoa que está do seu lado, olha para a pessoa de novo que está do seu lado. Diz para ela assim, tem promessa de Deus para você. Promessas que demoram a chegar, promessas que nunca virão, mas são promessas de Deus e que nós temos que continuar avançando, acreditando que elas vão se realizar na nossa vida. Porque nós precisamos ter motivação. Se nós não tivermos motivação para viver, o que nós fazemos? Uma coisa assim que ninguém tem motivação de fazer, estudar. Quem gosta de estudar aqui? Só quem já passou e que não estuda mais, né? Porque quem está estudando fica ali. Né? Você gosta, né? Você tirou aquele cérebro que Deus rapaz, né? Mas, meus queridos, é nesses momentos que quando a bênção não vem, o milagre não se realiza, é nesses momentos que a nossa fé ela é colocada à prova. Todas as vezes que nós precisamos de alguma coisa, nós oramos a Deus. Nós desenvolvemos esse hábito de orar a Deus
todas as coisas nas nossas vidas, em todas as áreas. Só que nós passamos a orar mais quando nós precisamos de alguma coisa. Quando nós estamos à véspera de uma prova, à véspera de um concurso. Pastor, ora por mim, eu vou fazer um concurso amanhã. Ora, meu irmão, mas vem cá, você estudou? Ah, estudei não, pastor, então desculpa, eu não vou orar não. Mas por quê, pastor? Porque não vai resolver a situação. A minha oração, ela vai te ajudar, mas você também tem que colaborar. Nós temos que entender que nós temos que fazer a nossa parte. Mas a Bíblia diz que o diabo, ele é enganador. O diabo, ele vem para roubar, para matar e para destruir. Então, o diabo, ele usa de artimanhas para matar a nossa fé. Ele cria distrações para os nossos olhos. E eu queria colocar um vídeo agora. Quem me viu pregando aqui no começo do mês, no segundo domingo do mês? Quem estava aqui? Levanta a mão. Só a Sara, a Ariana, lá no fundão, aquele cara que está pulando lá atrás, lá, feito louco. Então é o seguinte, o videozinho eu passei ele aqui no domingo. E quem sabe não fala, tá? Nem eu? Não, nem você. Se você falar, você... Quem sabe não fala. O videozinho, vocês vão prestar atenção aqui. São duas equipes de basquete. Segura aí, dá um pause aí, dá um pause. São duas equipes de basquete de rua, uma de preto e uma de branco, tá? Então, eles vão começar a trocar passes entre si. E tem uma tarefinha que vocês têm que contar quantos passes a equipe branca vai fazer entre si. Rapidinho assim, solta aí, gente. This is an awareness test. How many passes does the team in white make? The answer is 13. But did you see the moon walking there? É fácil não perceber algo quando não estamos olhando para ele. Tá bom, chefe, liga a luz lá. Vocês riram, né? Ó, eu vou perguntar, mas não pode mentir não, hein? Só tem crente aqui, hein? Se mentir, não vai para o céu. Quantos aqui viram o urso na primeira passagem do filme? Levanta a mão. Você não contou, né? Quem mais? Quem mais viu o urso na primeira passagem aí? O resto todo mundo não viu o urso, que legal, hein? Quem não viu o urso na segunda passagem, na primeira passagem, contou certo? Contaram 13 aí? Quem contou 13 aí, levanta a mão. Quem não contou 13, levanta a mão. Gente, vocês não sabem nem contar, meu, que coisa horrorosa. Só 13, se fosse 55, mas vai lá. Só 13 passes. Mas meus parabéns para vocês. A ideia era essa mesmo, a ideia era você não ver o urso. Né? E normalmente a gente não vê. Sabe por quê? Porque nós ficamos preocupados na tarefa que nós temos que fazer. Qual que era a tarefa? Contar os passos da equipe branca. Você fica lá, um passa para cá, outro passa para lá. E não sei se vocês perceberam que eles ficam lá se aglomerando bem na hora que o urso está passando, que você não enxerga aquele urso lá. Isso a gente usa muito em teste de percepção, para ver se a pessoa ela consegue manter o foco aí. Mas vocês passaram no teste, né? É você, tá bom? Tá? Mas a ideia é essa mesmo, é mostrar que pode existir coisas que acontecem à nossa volta que tira o nosso foco daquilo que nós estamos olhando. Nós tínhamos que contar a quantidade de passos que estavam acontecendo ali, e de repente passa um urso na frente e rouba a sua atenção. Eu, quando vi a primeira vez isso aí, eu também não enxerguei o urso não, fiquei espantado, achei que eram dois filmes diferentes. Mas aí você volta no primeiro filme e você vê que ele passa lá. Mas o problema é que na vida real, na nossa vida, no nosso dia a dia, acontecem umas coisas um pouco diferentes.
Embora a maioria de vocês tenha objetivos na vida, quantos aqui têm objetivos na vida para serem alcançados ainda daqui a 5, 10, 15 anos, 20 anos? Todos nós temos, eu ainda tenho, eu sou tão novo ainda, então eu tenho, sim, tantos objetivos pela frente para alcançar. Mas o mundo, ele cria situações ao nosso redor para tirar o foco das coisas importantes da nossa vida e colocar a nossa atenção em coisas supérfluas, em coisas que não interessam. Tiago Godoy, quem esteve aqui no domingo, na última noite do congresso, aqui levanta a mão, foi bênção, não foi? Desde manhã a gente adorando com aquele rapaz, ele teve quinta-feira aqui na Coinonia, né? Sexta aqui na Coinonia. Mas Tiago Godoy, ele ministrou no domingo à noite, e ele disse que a nossa geração, ela está vivendo um momento difícil. Essa nossa geração, ela está vivendo um momento em que perderam o foco em Deus. E ele disse o versículo que a palavra diz: olhai para o Senhor e sereis iluminados. E eu concordo com o que ele falou, que os olhos das pessoas não estão mais em Deus. Os nossos olhos hoje estão em outras coisas que não seja Deus ou as coisas do reino. Talvez aqui mesmo, nessa noite, algumas pessoas, ou muitas pessoas que estão aqui nessa noite, aqui não estão com os olhos em Deus, estão com os olhos em outras coisas. E onde pode estar os olhos dessa pessoa, pastor? Eu que vou saber. Olha para a pessoa que está do seu lado de novo. Vê que olhos bonitos elas têm. Aonde estão os seus olhos? Para o que você anda olhando? Muitas pessoas olham para si mesmo. A Marjorie, ela fala para mim que eu sou um cara extremamente vaidoso. Eu não sou, não. Eu sou um cara em forma. Forma de pera. Ela diz que eu sou um cara vaidoso, porque quando eu entro no elevador, a primeira coisa que eu faço é olhar no espelho. O problema não sou eu, o problema é o espelho. Por que eles colocam o espelho de frente para a porta? Por que eles não põem o espelho na lateral? Porque aí quando você entra, você não olha para o espelho lá, você não vê, aí você tem que virar de lado. E se você virar de lado, passa a mão no cabelo, assim, é vaidoso. Mas o espelho está lá na frente. Ela fala assim: não, você é muito vaidoso. Eu entro lá, dou uma mexida nos meus cabelos brancos. Branco não, são luzes, tá? Mas as pessoas, muitas pessoas olham para si mesmas, buscando vaidade, querendo ter um corpo perfeito. Eu vi no metrô, sexta-feira, se eu não me engano, um cara, ele era tão bombado, mas tão bombado que o Hulk era fichinha perto dele. Misericórdia, o mocotó dele aqui, quem já assistiu Popeye? Marinheiro Popeye. O mocotó dele aqui, ele estava assim, parado assim, o negócio aqui fazia uma bola desse tamanho que eu falei, maior que o meu pescoço. Cultura do corpo, para quê? Eu me sinto tão bem assim, em forma, nesse corpinho de 45. A Marjorie fala assim, nós temos que fazer academia. Tá bom, a gente vai fazer academia hoje. Mas os olhos das pessoas também podem estar em outras coisas, em bens materiais. No alcance de algo que traga satisfação pessoal, seja de um concurso, um emprego melhor, uma melhor colocação profissional, ter uma conta bancária um pouco melhor do que aquela que tem hoje. E o que mais pega os jovens nos dias de hoje? O que mais pega? O sexo oposto. Porque eu fico olhando esses meninos ali, só aparecer um rabo de saia diferente aqui, fica todo mundo oriçado, nunca vi. Se colocar uma lâmpada no meio, acho que acende assim, porque está todo mundo elétrico. Aonde estão os seus olhos?
Para o que você anda olhando? Porque nós estamos perdendo o foco de Deus, tirando o nosso olhar nas coisas do reino e jogando os nossos olhares para as outras coisas, porque o mundo, ele oferece coisas mais interessantes. 2 Coríntios 4,4 não é o texto ainda, mas nos quais o Deus deste século, quem é o Deus deste século? Ok? Meu Deus. O Deus desse século, Satanás, o diabo, o cramulhão, o zoiudo, cegou o entendimento dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Aí você pode dizer assim, mas pastor, esse versículo Paulo está falando para os incrédulos. O que é um incrédulo, cara pálida? Incrédulo é uma pessoa que não crê. Aí você diz assim, é que só tem crente, pastor. Quem diz que crente não é incrédulo? Porque só tem crente no nome. É a mesma coisa você usar uma faixa assim, dizendo assim, sou crente. Para dizer que é crente. Para fazer parte de um grupo. Porque o ser humano é um ser sociável. Ele não consegue viver isolado. Ele precisa viver em grupo. Não é panelinha. É viver em grupo. E para se viver em grupo e ser aceito nesse grupo, ele tem que aceitar determinadas condições. Que é respeitar aquele grupo, aquilo que aquele grupo faz, ou aquilo que aquele grupo acredita, mas não necessariamente ele precisa fazer aquilo que aquele grupo faz. Olha para a pessoa que está do seu lado mais uma vez. Hoje você vai sair daqui assim, com o rosto da pessoa que está do seu lado. Olha mais uma vez, vê se ela tem cara de crente aí. Tem cara de crente? Levanta a mão assim, diz assim, ó, tem cara de crente. Tem cara de crente? Tem, né? Muito bem, hein? Dá uma olhada nos pés, cabeça assim, vê se ela se veste como um crente. Aí pegou, hein? Pergunta para ela assim, você anda como crente? Glória a Deus pela vida de vocês. Glória a Deus. Glória a Deus. Todos nós aqui, nós temos cara de crente, nós nos vestimos como crente, nós andamos como crente. Agora eu quero fazer uma pergunta para vocês. Presta atenção aqui, vem para mim, vem para mim. Quero fazer uma pergunta séria para vocês agora. Todo mundo tem cara de crente aqui, olha só que beleza. Olha. Todo mundo se veste como crente. Eu só vou dar umas ofertas para umas meninas aí que acho que está faltando dinheiro para comprar pano. Aí assim. Brincadeira, tá? Todo mundo anda como crente aqui, mas eu quero perguntar para você: você vive como crente, meu irmão, minha irmã? Pergunta para a pessoa que está do seu lado assim: você vive como crente? Porque cara de crente você tem, você veste como crente, você anda como crente, mas será que você vive como crente? Hoje eu quero te desafiar a continuar mantendo os olhos em Deus. Independente da circunstância, independente do vento. Hoje eu vi ali no shopping ali um cartaz de um filme, eu falei, esse eu quero assistir. Como é que é? No olho do furacão? É isso? No olho do furacão. Acho que é mais ou menos isso. Então eu te desafio a não tirar os olhos em Deus. Independente da circunstância que se abate sobre a vida de vocês. A maioria aqui são jovens, estão aí abaixo dos 15 anos de idade. Tem uns poucos aí acima dos 50 anos de idade. Então, esses que estão abaixo dos 15 anos não tem problema, não tem preocupação, né? Não tem. Eu já falei isso para vocês na pregação, no outro salão lá. Mas independente da circunstância, vocês estão passando por um momento que é um momento de transformação. É um momento que você começa a sair daquela fase de infância, adolescência, e você está passando por uma fase da juventude, uma fase adulta, e que você começa a ter percepção de coisas que antes não eram importantes para você. Até pouco tempo atrás, tem meninas aqui que até pouco tempo atrás olhavam para o garoto assim e falavam. Hoje ela já para e já olha assim um pouquinho caminhar, já segue, mas opa, eu vejo, eu sou calado, mas eu sou que nem coruja, olhão, ó.
Vocês estão passando por um momento que é um momento de transformação, que vocês começam a perceber, tanto os meninos quanto as meninas, começam a perceber e ter sensações e sentimentos que não tinham. E isso é extremamente normal. O anormal é você não dominar esses sentimentos, deixar que esses sentimentos dominem a sua vida, a sua carne, e isso acabe mal. Por isso que eu te convido a não tirar os olhos de Deus, continuar vivendo como um crente cheio do Espírito Santo. Eu quero te desafiar a ir mais longe, a voar mais alto, sabe, independente da circunstância, porque eu tenho certeza que eu estou na frente de uma nova geração de pessoas, diferente da minha geração. Eu estou fazendo parte dessa geração, mas não sou dessa geração de vocês, porque daqui a pouco eu vou para a glória, graças a Deus, e vocês vão continuar essa caminhada daqui para frente. E eu tenho certeza que muitos que estão aqui, eu estou olhando para muitos, mas infelizmente alguns não farão parte dessa glória, dessa geração de vocês, que participará de um banquete com Cristo, porque tirarão os olhos de Deus, tirarão os olhos das coisas do reino. Mas eu estou olhando aqui para uma geração que vai fazer a diferença, uma geração que vai transformar essa cidade, vai transformar essa nação, vai transformar esse mundo, se vocês quiserem. Porque se você ficar esperando a oportunidade acontecer, ela não vai vir. Você tem que fazer as oportunidades para as coisas do reino. Eu estou falando para uma geração, eu preguei uns tempos atrás lá para os adolescentes, para a geração eleita, para a nação santa, para o sacerdócio real, para aquele povo escolhido e de propriedade exclusiva de Deus. Quantos aqui são propriedade exclusiva de Deus? Faz barulho aí! Oh! Agora então, vamos lá. Abra suas Bíblias no livro de Salmos. Livro de Salmos, no capítulo 24. Quantos não tem Bíblia aí, levanta a mão. Salmo 24, quem achou, diga amém. Quem não achou ainda, diga espera um pouquinho, pastor. Poxa. Salmo 24, a partir do versículo 1, diz assim, Salmo de Davi: Ao Senhor pertence a terra e tudo o que nela se contém, o mundo e os que nele habitam. Fundou-a ele sobre os mares e sobre as correntes e a estabeleceu. Quem subirá ao monte do Senhor? Quem há de permanecer no seu santo lugar? O que é limpo de mãos e puro de coração, que não se entrega a sua alma à falsidade nem jura dolosamente. Este obterá do Senhor a bênção e a justiça do Deus da sua salvação. E o versículo 6, para encerrar: Tal é a geração dos que buscam a face do Deus de Jacó. Amém? Até aqui. Feche seus olhos. Vamos orar mais uma vez. Pai, eu te louvo e te agradeço, Deus, por mais uma vez me permitir entrar na tua presença para ministrar a tua palavra. Tu sabes que sou falho, sou limitado, sou pecador, mas eu creio, Deus, que a tua misericórdia, ela é derramada todos os dias sobre a minha vida. Porque se não fosse assim, eu já estaria consumido, Deus, pelas coisas do mundo, pelo pecado. Eu te louvo e te agradeço por tudo que tenho, pelo que sou. E oro, Deus, para que todos esses que aqui estão nessa noite possam ser alimentados pela tua palavra. Essa palavra que o Senhor colocou no meu coração, que o Senhor trouxe, Senhor, à minha mente, para que pudesse ser trazida aos seus filhos que aqui estão. Te peço que limpe, Senhor, na mente e do coração de cada filho teu que aqui está,
qualquer preconceito, Senhor, acerca da palavra que será ministrada. Como eu sempre te peço quanto a mim, dá, Senhor, aquela inspiração especial para ministrar essa palavra, Deus, no nome santo de Jesus. Usa-me, Senhor, como instrumento teu, para ser canal de bênção sobre a vida dos seus filhos que aqui entraram nessa noite, no nome santo de Jesus. Todos possam dizer amém, glória a Deus. Esse salmo, ele começa afirmando que tudo que existe na terra pertence a Deus, inclusive você e eu, meu querido, inclusive você e eu, minha querida. Tudo que nela há, você pertence a Deus. Você não é dono do seu nariz. Como o Mateuzinho ministrou aqui, a vida ela não é nossa, a vida é de Jesus. Houve um preço muito alto para a sua vida estar aqui nessa noite. Houve um preço de sangue, um preço de dor, um preço de morte, um preço de cruz, para que você estivesse aqui nessa noite. A nossa vida ela não nos pertence, Deus nos deu essa vida de presente para que nós pudéssemos usufruir das coisas dele enquanto nessa passagem por esta terra. Só que ele deu para cada um de nós poder de escolher. Nós costumamos dizer livre-arbítrio, que blá blá blá, não sei o que. Livre-arbítrio não está escrito na Bíblia, não existe essa palavra escrita na Bíblia. Você vai encontrar muitos versículos que falam sobre o poder de decisão que Deus deu para cada um de nós, que não deixa de ser a mesma coisa. Mas Deus disse assim para cada um de nós: eu te dou a vida, te dou um lugar de habitação, te dou o suprimento para que você viva, e te dou algumas condições para que você tenha uma vida plena na minha presença. Os mandamentos dele. O nosso manual de sobrevivência chamado Bíblia Sagrada. E ali consta tudo o que ele quer para cada um de nós. Só que, invariavelmente, nós deixamos de lado esse manual e seguimos o nosso próprio desejo, o nosso próprio entendimento, a nossa própria vontade. Na maioria das vezes nós fazemos isso. E quando nós tomamos a nossa vida nas nossas mãos, na maioria das vezes não dá certo. Na maioria das vezes nós temos problema. Porque eu não sei vocês, eu adoro desmontar coisas. Quem gosta de desmontar coisas? Desmontar, não é montar. Porque uma vez eu tinha uma idade, sei lá, de 4, 5 anos, não me lembro. Eu só lembro da surra que eu tomei, mas eu não me lembro que idade que eu tinha, eu era muito pequeno. E surra a gente não esquece, sabe? Não esquece mesmo. Meu pai me deu um trenzinho, uma locomotiva de corda. Ninguém sabe o que é isso, né? Uma locomotivazinha, um trenzinho que você dava cordinha, aí você colocava ela no chão, em cima do trilhozinho, ela ficava rodando aquele negócio, uma coisa sem graça, meu, a gente achava o máximo. Ficava ali dando aquela volta ali, umas 50, 60 voltas, até acabar a corda. Acabava a corda, parava, você dava a corda de novo, como se fosse um relógio. E um belo dia, o cabeção aqui resolve fazer o quê? Desmontar o trenzinho. Quando eu abri o bichinho, aquela molinha aqui da corda, ela pulou assim, ó. E quem disse que eu conseguia colocar aquele treco de volta dentro do trenzinho? E meu pai ficou muito bravo comigo. Porque meu pai, nessa época, ele não tinha posses, sabe? Ele se esforçou muito para colocar eu e minha irmã numa escola particular. Acho que, coitado, gastava todo o dinheiro dele para que nós pudéssemos ter tido uma boa educação. E eu sei que eu apanhei muito naquele dia, mas muito naquele dia. Porque eu não consegui montar aquele raio daquele trenzinho. Eu olho para o trenzinho hoje, até hoje eu tenho trauma, eu olho para o trenzinho assim. Mas não é mais de corda, é elétrico, mas mesmo assim, fica longe de mim, coisa ruim. E aquele dia que eu apanhei, eu falei assim, eu tomei uma decisão, que tudo aquilo que eu desmontasse, eu montaria. Nem que sobrasse peça e desse para montar outra coisa, mas eu montaria de novo. E graças a Deus, eu aprendi muitas coisas assim, por causa dessa decisão, de fazer as coisas, e fazer as coisas bem feitas. Mas Davi, ele continua dizendo aqui, fazendo duas perguntas intrigantes. Quem subirá ao monte do Senhor? Quem há de permanecer no seu santo lugar?
Eu queria olhar para a cara de crente de vocês e perguntar assim: será que algum de nós, não tem nenhum espelho aqui para olhar para a minha cara também, né? Mas será que algum de nós, hoje, na condição atual que nós estamos, do jeito como nós estamos, nós subiríamos ao monte do Senhor? Será que na circunstância atual que você está vivendo hoje, que eu não sei o que você passa para a porta do lado de fora da igreja, também nem quero saber, porque se eu souber vai ter, não sei o que acontece lá fora, mas hoje, será que você permaneceria no santo lugar? Olhe para a sua vida, olhe para o que você está fazendo, olhe como você está caminhando nesses últimos meses, sei lá, de janeiro para cá, estamos chegando em setembro, de janeiro para cá, são 8 meses que se passaram. O que você fez nesses 8 meses? Será que você está alinhado com as coisas de Deus? Será que você caminhou esses 8 meses no centro da vontade dEle, ou você saiu derrapando para o lado em alguns momentos da sua vida? Olhe para essa última semana que passou. Olhe para o que aconteceu, para aquilo que você fez. Porque nós costumamos assim, colocar na nossa cabeça, é como aquela frase que diz assim: toda mentira, quando ela é dita muitas vezes, ela se torna uma verdade para você. Não é assim? É mais ou menos assim que é uma frase. Toda vez que uma mentira é exaustivamente falada, repetida, ela se torna uma verdade. Você passa a acreditar que aquela mentira é verdadeira. Então nós costumamos a ter na nossa mente a classificação de que pecados são só coisas ruins: matar, roubar, prostituir, não sei o que mais. E nós não fazemos nada disso. Eu não mato, eu não roubo. A gente chega ali e fala assim: me dá uma comida, eu podia estar roubando, matando, mas eu estou pedindo. Mas desrespeitar o pai e a mãe, os irmãos sanguíneos, os irmãos da igreja, participar de rodinhas escarnecedoras, porque é muito bom a gente contar piada. Tem umas piadas crentes que são sem graça para doer, mas a gente ri porque é piada crente, né? Eu não tenho o menor problema com piada de japonês, eu até rio com piada de japonês. Qual que era a piada de japonês que eu falava? Não lembro. Mas eu falo assim, você fala assim: ah, pastor, é a mesma coisa. Eu respondo para você: a mesma coisa é um caminhão cheio de japonês. Eu não tenho o menor problema, mas só que tem piadas que ela ultrapassa o bom senso, ela ultrapassa. Olha para o que você fez ontem e hoje. Será que se tocasse uma trombeta agora, nós iríamos ou ficaríamos? Não sabe, né? Mas faça uma breve reflexão. Hoje, quando você chegar em casa, que você tomar o seu banho, que você colocar a sua cabeça no travesseiro, antes de você dormir, ore ao Senhor, coloque a sua vida diante dEle, o que você está fazendo, como que você está se comportando. Porque nós estamos passando por um momento de transformação. O que servia, algumas coisas que serviam para a minha geração não servem para vocês. Hoje as coisas são tão rápidas. Se a gente falar assim: eu usava máquina de escrever, aí a pessoa fala assim: o que é máquina de escrever? Meu filho só sabe o que é disco de vinil, porque ele teve que fazer um trabalho na escola que era um relógio, assim, que montava um relógio, e era num disco de vinil, porque se falar disco de vinil, o que é disco de vinil? Né? Xerox, quem conhece? Xerox não, Telex, quem conhece Telex? Ninguém conhece Telex aqui, né? Ah, você é velho, cara, para com esse negócio de ficar levantando a mão aí. Telex é um computador, né, de 20 anos atrás. É uma máquina de escrever que conectava um cabo telefônico nela aqui e conectava numa máquina lá numa outra cidade igualzinha. Aí ele tinha uns tecladinhos como de telefone, que você ligava para outra máquina. Aí você ligava para outra máquina, ela acendia a luzinha lá, aí ela batia um sinalzinho que mostrava que você estava conectado com a outra máquina. Tudo que vocês... Era a coisa mais moderna da época, era a última coisa em tecnologia. Tudo que você escrevia aqui saía na outra máquina lá, era a coisa mais maravilhosa do mundo.
E ela tinha assim, fala, mas só escrevia, não tinha como gravar, não tinha memória, não tinha memória não, tinha uma vaga lembrança. Ela tinha uma fitinha amarela assim, que você gravava na fitinha, ela ia perfurando a fitinha. Então você fazia isso offline, ela ia gravando tudo que você precisava escrever a mensagem. Se você errava, corrigia aquelas coisas todas para não ter erro no texto, para que ia para outro lugar. Aí terminava, você arrebentava aquela fitinha, aquela baita fitona lá assim que ficava, encaixava num leitorzinho lá, conectava com a outra máquina, na hora que conectava, você apertava um botão, começava a passar a fitinha, ela ficava escrevendo sozinho. E a gente usava muito isso para fazer de noite, porque não dá para fazer de dia. E no Banco do Brasil tinha muito disso, de telex. E tinha uns vigilantes da noite lá, que os caras morriam de medo do negócio. Porque eles não sabiam o que era telex. Aí no outro dia chegava assim, doutor, aqui tem fantasma nesse prédio. Moço, não tem fantasma nesse fantasma? Primeiro que não existe. Doutor, tem fantasma nesse prédio. Mas por que tem fantasma? Porque ontem à noite eu estava fazendo a ronda, aquela máquina ali, ela está assombrada. Por que está assombrada, meu filho? Porque ela acendeu a luz e começou a teclar sozinha. E acontecia isso a noite inteira, porque ficava passando mensagem a noite inteira. Isso era o máximo da tecnologia naquela época. Mas aquilo que servia para nós lá não serve para hoje. Aquilo que servia para mim na minha época não serve para vocês e assim vai. Só que uma coisa não muda, é o seu relacionamento com Deus. O mesmo relacionamento que eu tinha lá atrás é o mesmo relacionamento que hoje você tem que ter com Ele. Isso não muda, não tem jeito de mudar. Imagina se aqui fosse o Santo dos Santos. Quem conhece o Santo dos Santos? Já viram em figuras assim, em ilustração? O Santo dos Santos é um lugar que só o sacerdote podia entrar. Aí tem uma lenda aí que os pastores falam, que contam aí, que o sacerdote ele tinha que entrar com uma cordinha. Quem já ouviu essa história aí? Que ele entrava com uma corda amarrada, com sininhos no pé, e entrava para dentro do Santo dos Santos, e que se lá no meio do negócio ele caísse fulminado porque tinha pecado, as pessoas do lado de fora iam rebocar o homem lá de dentro, puxando. Só que isso não tem fundamento bíblico nenhum. Não se encontra em livro histórico nenhum essa história de que o sacerdote, ele tinha realmente uma corda amarrada, mas na cintura para prender a estola dele. Não era uma corda. Mesmo porque o Santo dos Santos, o interior, era colocado várias cortinas grossas, em camadas diferentes, como a gente tentou fazer aqui. Imagina que aqui fosse o Santo dos Santos. Saí do foco da minha máquina lá, mas deixa quieto. O sacerdote ia entrar com a cordinha amarrada aqui na bunda não, desculpa, perdão. Né? Aí ele ia virar para cá, ele ia virar para lá, ia sair para cá, e de repente ele caía fulminado. Como é que ele ia puxar o corpo do homem nessas voltas todas? Lenda. E mesmo porque, se ele tivesse em pecado, no primeiro passo que ele desse para dentro do Santo do Santo, ele morria fulminado ali. Deus não ia esperar ele chegar lá no meio do salão para fulminar ele. Mas imagina por um breve momento, que aqui, hoje, nesse local, seja o Santo dos Santos. Feche seus olhos por um minuto até eu falar que pode abrir. Fechou? Não olhe, não vale abrir, hein? Pode abrir. Olha para a pessoa que está do seu lado. Ela está de pé ainda? Graças a Deus. Graças a Deus. É assim, meu. Santo do Santo é coisa séria. Mas será que, agora falando sério, será que nós estaríamos habilitados a entrar no Santo dos Santos? Tudo bem. Depois de Cristo, depois da cruz, o véu se rasgou, acabou aquilo tudo. Mas digamos que nós estejamos lá no Antigo Testamento, que nós estamos lá no átrio. A porta do Santo dos Santos, ela se abre. Você colocaria o seu pé hoje lá dentro? Diz para mim. Não diz não, melhor, não diz. Mas reflita. Será que você teria coragem de colocar o pé para dentro do Santo dos Santos? Sabendo que se você tivesse com alguma coisa errada na sua vida, por menor que seja, você seria fulminado. Mateus 18:19 diz: se a tua mão ou o teu pé te faz tropeçar, corta-o e lança fora de ti. Melhor é entrares na vida manco e aleijado, do que tendo duas mãos ou os dois pés, serem lançados no fogo eterno. Por
Porque para Deus não existe pecadinho, pecado nem pecadão. Para Deus, pecado é pecado. Ah, foi um pecadinho só, pastor. Cada pecadinho desse você vai ser fulminado. Mas continuando, Davi faz a seguinte pergunta. Sobe aqui aqueles meninos que iam tocar para mim aqui. Davi faz as perguntas e em seguida ele responde no versículo 4 dizendo: as perguntas: quem subirá ao monte santo do Senhor? Quem há de permanecer no seu santo lugar? Então ele responde: o que é limpo de mão e puro de coração, que não entrega a sua alma à falsidade, nem jura dolosamente. Esses poderão subir no monte santo. Esses poderão permanecer no santo lugar. E olha o que a Bíblia está dizendo para você nessa noite. Aquele que não se entrega à falsidade, nem jura dolosamente. Essa é a nossa vida, meus queridos. Falsidade. Pessoas com vivendo com duas caras. Cadê aqueles meninos que vão tocar aqui comigo? Eu quero fazer mais uma pergunta para vocês. Quantos aqui já aceitaram Jesus como Senhor e Salvador da sua vida? Levanta sua mão assim, bem alto. Olha só. A maioria. Para quem levantou a mão, você sabe o que significou essa decisão na sua vida? Você faz ideia? Porque nós aceitamos Jesus assim, no momento talvez de emoção, talvez no momento de carência emocional, talvez nós estejamos passando por uma situação difícil, talvez nós sejamos forçados pela pastora Ailton na brincadeira. Eu adoro quando ela faz o apelo, porque ela sabe, ela tem revelação. Mas quando você aceitou Jesus, que você levantou a sua mão assim bem alto e disse: eu aceito o Senhor Jesus como Senhor e Salvador da minha vida. Você faz ideia da dimensão dessa decisão que você tomou na sua vida? E do que isso trouxe para você de consequências, sejam elas boas, sejam elas ruins? Porque quando você aceitou Jesus, o inferno todo se abalou. Só que nós não percebemos isso porque foi um momento bom. Eu lembro até hoje o dia que eu aceitei Jesus. Não me esqueço. Dia 26 de junho de 1998, num culto pregado pelo pastor Jeová de Aquino, do lado da Ebenezer. E foi um momento que mudou a minha vida. Mas sabe por que eu perguntei isso? Não é para fazer estatística para ver quantos são aqui salvos ou não, quantos aceitaram Jesus ou não. Porque somente o ato de você levantar a mão, aceitar Jesus, vir aqui na frente publicamente declarar como filho, como Senhor e Salvador da sua alma, declarar publicamente o Senhor Jesus como Senhor e Salvador. Se você não mudar a sua atitude, mudar o seu caráter, mudar o seu estilo de vida, de nada adiantou. Simplesmente foi um momento bonito, um momento que você poderia ter mudado a sua vida e não mudou. Mas eu perguntei isso justamente por causa do que o Tiago Godoy falou no domingo. Muitos aqui, hoje, nessa noite, nesse lugar, não estão com os olhos em Deus. Infelizmente não estão com os olhos em Deus. Estão com os olhos em outras coisas. Independente do que seja, pode ser uma boa causa, mas não estão com os olhos em Deus. E por mais justo que seja, não é o mais correto. Muitos estão se perdendo pelo caminho, porque tiraram os olhos do alvo que é Jesus. Muitos se deixaram entreter pelo urso de preto dançando no meio das pessoas.
Muitos se deixaram enganar pelas paixões do mundo que vieram sobre o seu coração. Muitos se deixaram levar pela emoção, pelo calor do momento, sem pensar nas consequências lá na frente. Porque tudo que nós fazemos agora, meus queridos, reflete num estado espiritual acima de nós. E pode não ter uma repercussão imediata na sua vida, mas vai ter uma consequência lá na frente. Como eu falei, alguns até aceitaram Jesus num momento de emoção, num momento de festa, de alegria. Tiveram um início de caminhada assim, vivendo intensamente o relacionamento com Jesus, com Deus. Porque todo novo convertido é assim, quer abraçar o mundo com as mãos. Só que aquele fogo inicial foi se apagando, se apagando, se apagando. E hoje é uma chamazinha lá dentro do seu coração. E essa chamazinha é o que faz você estar aqui hoje ainda, que faz você permanecer na presença do Senhor. Só que essa chama, ela tem que voltar a se acender dentro de você e tornar-se um fogo. Outros aceitaram Jesus, como eu falei antes, para serem aceitos socialmente. Quantas pessoas eu vejo chegar aqui, quantos jovens da idade de vocês eu vejo entrar nesses portões, fazerem amizades, juntarem em grupinhos, e depois a gente passa a conhecer quem são verdadeiramente aquelas pessoas. Quantos jovens não passaram por aqui, poluíram e foram embora, e graças a Deus foram embora, e espero que tenham encontrado um lugar e transformado verdadeiramente. Outros que aqui estão, melhor ainda, olha só, aceitaram Jesus verdadeiramente no seu coração, estão vivendo ainda aquela chama do primeiro amor, de uma maneira intensa, querendo buscar mais e mais a cada dia, não se importando para os prazeres do mundo. E são esses que Deus quer para si. E por fim, talvez nós tenhamos aqui nessa noite pessoas que não estão nem aí, do grupinho do tanto faz. Vem à igreja todos os cultos, todos eles trabalham na obra do Senhor, sobem nesse púlpito para ministrar, estão fazendo, têm um coração sincero, mas não estão nem aí. Porque aqui dentro é aqui dentro, lá fora é lá fora. A igreja, ela está cheia desses tipos de pessoas. Eu costumo fazer uma analogia com relação à vestimenta, às roupas. Nós usamos roupas para cada tipo de evento que nós vamos, não é verdade? Se nós vamos numa festa, nós colocamos uma roupa mais refinada, mais requintada. Se nós vamos para o trabalho, para a faculdade, para a escola, nós usamos uma roupa mais solta, mais tranquila. Se nós vamos para uma corrida, para a academia, fazer um esporte, nós usamos uma roupa adequada para isso. Ninguém vai para uma academia vestido de terno e sapato. E aí quando você vem para a igreja, você se veste de crente. Quantos aqui entenderam o que eu estou querendo dizer? Que nós nos vestimos de acordo com a situação do momento. Queridos, vocês não podem ser um tipo de pessoa dentro da igreja e um tipo de pessoa fora da igreja. Você não pode se vestir de crente só quando você vem para cá. E quando você está lá fora, você está vestido de outra forma, que não é coerente com a palavra de Deus. O que você é aqui na igreja, você tem que ser lá fora. O inverso não é verdadeiro. O que você é lá fora, você não pode ser aqui dentro da igreja. Mas eu sinto dizer que muita gente que está dentro da igreja, talvez não aqui hoje, nessa noite,
mas que frequentam regularmente os cultos, não só nessa igreja, mas em todas as igrejas nessa cidade, nessa nação. Muitas dessas pessoas estão nesse grupo do Tô Nem Aí. Aqui dentro oram, ajoelham, choram na presença do Senhor, mas quando estão lá no mundo, lá, estão fazendo as coisas que o mundo quer fazer. Esse filme de hoje chamou a atenção. Eu vou contar um negocinho que não estraga o filme. O professor, ele pede para escrever: Deus está morto. Deus está morto. Será que na faculdade, se um professor de filosofia seu chegasse e pedisse para você escrever, escreve aí, Deus está morto, você escreveria? A palavra continua dizendo que esse jovem, essa jovem que tem as mãos limpas e o coração puro, este obterá as bênçãos e a justiça do Deus da salvação. Quantos aqui nessa noite querem ter as mãos limpas e o coração puro? Dá um brado de vitória bem alto. Uou! Uou! De verdade, sem constrangimento no seu coração. Eu preciso, você também deve precisar de ter um conserto com Deus. Não sei o que é, mas talvez nessa noite nós vamos nos levantar para nos consertar com Deus. Por menor que seja aquilo que você tenha de errado dentro de você, aquilo que você tenha feito, aquilo que você talvez não tenha pedido perdão para Ele, dizendo: Pai, eu errei. Pai, é nessa noite, hoje é a noite que eu quero me consertar contigo. Essa é a noite que eu quero pular no seu colo e dizer: Paizinho, ama Pai, perdoa-me, Senhor, perdoa-me, Senhor. Essa é a noite que você vai colocar nos trilhos a sua vida de novo e o seu relacionamento com Ele, para que Ele te conduza ao centro da vontade dEle. E o Salmo 24, lá no versículo 6, o último versículo que nós lemos, diz: tal é a geração dos que o buscam, dos que buscam a face de Deus. Eu tenho uma pergunta simples para você nessa noite: que geração é essa? Olha para a pessoa que está do seu lado. É a sua geração. É a sua geração. Quantos aqui querem fazer parte dessa geração que busca Deus de todo o coração? Essa geração de caçadores de Deus. Nós temos que caçar Deus em todos os lugares. Temos que buscar Ele em todos os lugares, independente daquilo que você vive. Vamos ficar de pé. Sinto saudades de ti. Sinto saudade da sala do trono. Sinto saudades de ti. Sinto saudade da sala do trono, de consolo, lugar tranquilo, esconderijo do Altíssimo. Que nessa noite você possa olhar para o trono de Deus e que você possa sentir saudades de casa, saudades do nosso lar, porque nós não somos desta terra. Quando alguém perguntar para você se você acredita em ET, você fala assim: eu acredito porque eu sou um ET. Porque eu estou nesse mundo, mas eu não sou desse mundo. A nossa casa é no céu.
Quantos aqui já viajaram para longe? Quantos aqui já viajaram para outro país, um lugar distante, sozinho, visitando uma outra cultura, um lugar diferente, onde a comida é diferente, a forma de andar é diferente, e que depois de um determinado tempo você vai batendo aquela saudade, vai batendo aquela dor no coração, aquela vontade de estar no colo do pai, no colo da mãe. E é isso que eu quero nessa noite fazer despertar em você, no seu coração, na sua mente, essa saudade de casa, do nosso lar celestial. Saudade de estar nos braços de Jesus. Saudade de estar no colo do Pai. Saudade de estar na sala do trono. Nós queremos, Senhor, te buscar nessa noite. Eu convido você a vir até a frente. Se existe alguma coisa na sua vida que precisa ser consertada com Deus, independente do que seja, não olhe para a pessoa que está do seu lado, não olhe para a pessoa que está à sua frente, que está atrás. Venha até aqui à frente e em sinal de rendição ao poder curador do Senhor, ao poder sarador do Senhor, aquele bálsamo que vai vir sobre a sua vida nessa noite, nesse momento, que vai trazer sobre você um refrigério, que vai trazer sobre você conforto, consolo, carinho. Uou! Coloque-se diante dele, no lugar onde você está. Abra o seu coração para ele e diga: Senhor, toma-me nos teus braços, Pai. Toma-me nos teus braços, Senhor. Eu preciso de Ti. Eu preciso, Senhor, dos teus braços. Sinto saudades de Ti. Sinto saudade da sala do trono. Sinto saudades de Ti. Abra o seu coração e deixa essa saudade invadir. Sinto saudade da sala do trono, lugar de consolo, lugar de renúncia. O Altíssimo, de novo. Aleluia, glória a Deus. Que nessa noite, deixa o Espírito Santo ser derramado sobre a sua vida. Que você possa ter um momento especial com Ele. Que você possa ter um momento de entrega com Ele, um momento de derramar na presença dEle. Que Ele possa trabalhar no seu coração, que Ele possa trazer a Ti a luz, o carinho, o conforto, o consolo, a paz que talvez você esteja buscando. Nessa noite é uma noite de tratamento, é uma noite de colocar de volta no lugar aquilo que foi tirado. E o Espírito de Deus nessa noite, Ele vai trabalhar de tal forma no teu coração, de maneira que essa transformação que Ele estará trazendo hoje na sua vida, um momento, nessa noite, uma geração se levanta na presença do Senhor. Uma geração que ama o pecador, mas odeia o pecado. E que o pecado não terá mais espaço na vida de vocês que aqui vieram. Que todas as coisas que vocês se propuserem a fazer, Deus vai estar no controle de tudo. Deus vai estar no controle da sua vida. Oh!
sentar, vocês estão aqui na frente. Receba o bálsamo curador do Senhor. Receba o toque de Deus na sua vida. Receba. Uou! Me toca, Senhor. Vem me tocar, Senhor. Ei! Vem me tocar, Senhor. Vem me tocar, Senhor. Peça a Ele, peça o toque curador do Senhor sobre a sua vida. Vem me tocar, Senhor. Ei! Toca, Senhor, nos seus filhos. Faz assim com seus braços, assim, ó. Se abrace. Sinta o abraço carinhoso do Senhor na sua vida. Sinta o abraço dele. Ei! Vem me abraçar, Senhor. Vem me abraçar, Senhor. Vem me abraçar, Senhor. Ei, Deus. Abraça, Senhor, os seus filhos essa noite, Pai, com seus braços de amor. Eu quero, Pai, nessa noite me derramar na Tua presença, Deus. Pedir, Senhor, perdão pelas minhas falhas, pelos meus pecados, Deus. Transforma, Pai, a minha vida. Transforma, Senhor, a vida dos Seus filhos que aqui estão nessa noite. Nós queremos nos render, Senhor, à Tua soberania. Abraça-nos, Senhor. Abraça-nos, Pai. Declare no seu lugar. Vem, Senhor. Me abraçar, Senhor. Vem me abraçar, Senhor. Abraça-nos, Deus. Que você possa sentir saudade do Pai. Que você possa sentir saudade dos braços dele. Porque nós estamos vivendo os nossos dias longe da presença do Senhor, sendo atraído por prazeres do mundo, prazeres da carne, e não estamos sentindo saudade de casa. Que todos os dias, isso que talvez você esteja sentindo agora, possa permanecer no seu coração. E tenha esse sentimento de saudade do colo do Pai, de estar com Ele, porque é o único amigo que nós temos. A pessoa que está do seu lado pode ser o seu amigo, mas ele não estará, ela não estará sempre presente do seu lado. Mas Deus está, Jesus está, o Espírito Santo está sempre do seu lado, cuidando e te protegendo. Sinta saudade de casa, sinta saudade do Pai. Algumas pessoas não levantaram as mãos quando eu perguntei se haviam aceitado Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. E eu tenho que fazer esse apelo. Se você que está aqui nessa noite, que talvez não tenha essa experiência de intimidade com Deus, com Jesus, com o Espírito Santo, que não tenha aceitado ainda a presença dEle no seu coração, na sua vida, eu faço esse apelo. Se você quer aceitar Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, você levanta a sua mão do seu lugar assim. Você quer entregar a sua vida a Ele? Você quer se derramar na presença dEle, ter essa experiência com Ele? Amém. Sinta saudade. Sinta saudade de casa. Que Deus possa continuar abençoando a vida de cada um de vocês. Que o Espírito Santo possa ser bálsamo
pode ser aroma suave na sua vida. O Espírito Santo, ele possa ser luz para iluminar o seu caminho. Todas as vezes que você tentar pisar em solo estranho, que você andar por um caminho estranho, que o Espírito Santo seja aquele que irá te trazer de volta para o caminho certo. Que vocês possam ser luz, que vocês possam ser sal na vida de outras pessoas, que seja canal de salvação para a vida daqueles que precisam. Não deixe pessoas irem para o inferno. Não deixe que eles vá para o inferno sem conhecer a Cristo. Fale de Cristo, defenda Cristo, como foi nesse filme. Deus não está morto. Deus está vivo no nosso coração. Deus está vivo no seu coração. E se você acredita nisso, dá glória a Deus bem forte, aplauda Ele. Recebe, Senhor, recebe, Deus. Uou! 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 Deus abençoe a todos. Deus abençoe a todos. Em nome de Jesus. Serginho, vem cá, bichão. Pensa pura, hein, irmão? Eita, Jeová falou na alta aqui, hein? Irmão, tudo que foi ministrado aqui é o que acontece nas nossas vidas, né? E na nossa caminhada a gente tira o foco de Deus. São coisas do dia a dia, né? No trabalho, na faculdade, no colégio. E essa ministração veio de encontro aos nossos corações, que nos posicionamos, não sejamos só ouvinte, mas praticante da palavra. Amém, amados? Galera, amanhã tem culto aqui às 19 horas, nesse templo grande. Tem um culto dos adolescentes lá no outro templo. Vi que tem uma galerinha ali. Se quiser vir amanhã participar do culto com a gente lá, é uma bênção, viu? Alguém quiser também visitar, acima dos 15 anos, pode ir com o maior prazer. Aceitamos de menor, de maior e terceira idade, né? Que não tem terceira idade, está na cabeça. Amém? Galera, então vamos encerrar, né? Vamos orar com a bênção que todo mundo recebeu, né, galera? Gostaram do culto? Contamos com vocês no próximo sábado. Vamos fazer uma festa, uma alegria aqui com o Senhor. Amém? Senhor, meu Deus e meu Pai, muito obrigado, Senhor, porque Tu falaste aos nossos corações desde o começo, Pai, desse culto, Senhor. Louvado e engrandecido seja o Teu nome, Pai, porque vidas aqui foram alcançadas, Pai. Vidas aqui foram ministradas pela Tua palavra, pelo Teu servo, Senhor. Com muita sabedoria e dinâmica, Pai, Tu ensinaste a ele a tocar nos nossos corações, Pai. Desde já eu lhe peço, todo aquele que está com o coração aberto, sensível à voz de Deus nessa noite, eu creio que Deus vai mudar a tua história, e eu creio que Deus, Ele vai fazer a diferença. Suas vontades, seus desejos, eu creio que vai mudar para os desejos e a vontade de Deus. Amados, e louvado e engrandecido seja o nome do Senhor nessa noite. Que leve cada um debaixo da sua proteção, papai. Guarda cada um, para que amanhã aqui todos estejam na escola dominical, mais tarde no culto a qual o Senhor tem falado e vai falar, Pai. Desde já, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, a doces consolações, esteja com todos vocês, de agora em diante. Amém.